povo angolano, boa tarde. Hoje é sábado, como sempre, conversamos sobre a situação de Angola, do nosso povo, situação política, acontecimento. Hoje vamos falar do povo angolano, das tribos de Angola. Muita gente escreveram para mim, muita gente fizeram perguntas. Eu estou aí para responder nessas perguntas e também esclarecer ao nosso povo. Em primeiro lugar, gostaria de pedir a todos os angolanos, onde estiver na diáspora como em Angola, o nosso programa é chamado Ana Nekongo. Como estou a pronunciar, Ana, A-N-A, espaço, Ne, N-E, espaço, Congo, com capa, K-O-N-G-O, Congo, que é o reino do Congo. Se entrar no YouTube, registra-se, tem uma campainha ao lado direito, clique naquela campainha e você fará parte ou poderá seguir todos os meus programas que vou fazer entrar no YouTube. E sempre que fazer um programa, um debate, vai aparecer diretamente no seu telefone, no seu computador, ou no seu programa, ou no seu application YouTube. Então, hoje vamos falar de coisas, vamos falar da história, vamos falar dos acontecimentos, sempre aconteceu e todo o povo angolano tem conhecimento disso. Só que nós ignorávamos isso. Povo angolano, vamos lá seguir melhor, vamos lá seguir muito bem. Quem em Angola não sabe, existe tribo chamado Bakongo. Pergunto eu ao todo o povo angolano, quem são aqueles povos, qual é a tribo que começou com a guerra de libertação de Angola? Quem foi essa tribo que levantou, que escreveu na ONU ou decidiu de combater contra o português? Qual é essa tribo? Como que hoje Angola, a mesma tribo em Angola, a ser chamado zairense? Onde veio aquela ideia? Será que todo mundo é obrigado a falar bem português em Angola? Será que a maioria do povo angolano sabe escrever bem o português? Pergunto eu. O porquê que estou a dizer isso? Se nós vermos bem os que estão a ser chamados irmão angolano, filho de Angola, que são da língua portuguesa, que são santomés, cabo-verdiano, guineense, porque falam português, que foi a jogada do português de trazer aquela gente em Angola e afastar os que começaram com a guerra de libertação de Angola, porque são angolanos verdadeiros, que queriam a independência de Angola. Então o português trouxe aquela ideologia, aquela propaganda de dizer que não, esses aqui não são angolanos. Será que o povo angolano sabia
foi o Simão Toko, que foi o negociador dos 3 líderes dos partidos políticos que estiveram na guerra da libertação de Angola. Então, Simão Toko é da onde? Não é do Luís? O Papá Pinocchio, que foi o primeiro que começou a lutar contra o português, ele não é Bakongo, ele não é do Mbanza Congo, do Zaire, do São Salvador, porque a altura era São Salvador. O povo angolano sabia que Luanda pertencia aos Bakongos. O povo angolano, será que você sabia isso? Que aqueles pescadores da ilha que andam de pano, descalço, são Bakongos, são Bassolongos? Povo angolano, o MPLA nunca foi um bom partido político. O MPLA foi um partido político que o português fez entrar mulatos e não podia deixar só mulato, e trouxe alguns angolanos para fazer parte disso, para dar apoio. E se vocês verem melhor, os que fizeram porque o MPLA chegasse ao poder são Bakongos. Se ver na tropa, se ver muita coisa na política. Eu estou a admirar hoje o general Dino Matroce, Janeu Akongo, ele está ao lado dos santomenses caverdianos. Ele não é Bakongo, ele não é Mussolongo. O general Dino. É estranho. Muitos estão a virar hoje contra o seu próprio povo por causa do dinheiro. É estranho. Os que combateram no MPLA, que são do norte, foram todos afastados. Porque o MPLA sempre teve medo daquela gente que são Bakongos. É por causa da inteligência dele, a coragem dele, a educação deles. A fraqueza do Bakongo é a coisa da família, perdoar. Cometer erro comunal, eles sempre sentam para perdoar. E dizer àquela pessoa o aviso para não repetir mais. Isso sempre foi a fraqueza dos Bakongos. Só que agora mudamos. Trouxemos uma geração que é nova, que não aceitará mais aquele comportamento de dizer que porque ele fez o erro, cometeu um erro, vamos lá sentar para perdoar a pessoa. Chegamos ao momento que isso já não vai acontecer. A sorte que a UNITA entrou, a UNITA agora veio dizer o que era a UNITA, e o povo está a entender que a UNITA nunca foi aquilo que o MPLA dizia. Povo angolano, é triste de ver que a riqueza, a maioria da riqueza de Angola, o petróleo veio do norte. Temos o petróleo que veio da província do Zaire, de Cabinda. Temos o ouro no Uís, temos o café no Uís. É triste. O mesmo povo onde sai a riqueza de Angola está a ser chamado zairense, a ser chamado Langa. Será que sem aquela riqueza, o cabo-verdiano santomês, o guinense terão coragem, os santos terão coragem de roubar dinheiro? Se os nossos mais velhos que lutaram no MPLA meterão o pé no chão e dizer que nós somos do norte, a riqueza veio aqui e o nosso povo também deve ver essa riqueza.
Será que os Santos com a russas e zairenses terão coragem, os guineenses terão coragem de roubar? Você vai vai na província do Zaire, nem as estradas, você não encontra hospitais. Mas nós temos quadro na província do Zaire. Se você construir hospitais na província dos Aires, construir ruas, estradas, vocês vão dar condições naquelas pessoas. Vocês vão ver quadros que estão na província dos Aires. Na mesma, se construir na província do Luís, construir empregos e trazer empregos, construir hospitais e não sei o quê, vocês vão ver quadros do norte. É só dar condições a ele. Se construir na província de Cabinda, arranjar estradas, dar condições naquele povo, vocês vão ver quadros de Cabinda que irão trabalhar naquela província para levantar as províncias deles. Como que hoje aquela gente são chamados zairenses? Langa. Porque não falam bem português. Mas quem fala bem o português? É o santomês, o cabo-verdiano? Povo do norte, levanta, faz favor. Se a riqueza é nossa, então o cabo-verdiano santomês não pode meter de mão naquela riqueza. Nós, que somos donos, teremos o poder, o direito de controlar aquelas riquezas. Como que deixaram isso na mão do santomês cabo-verdiano, guineense, a levar, a gozar hoje, a filha de um santomense, a gozar com dinheiro de Angola, a brincar com dinheiro, estrangeiro vão mandar filhos fora, a estudar para continuar com poder em Angola. Os que não lutaram, hoje abram boca em Angola, nem sabem o sofrimento do Bacongos, nem sabem o sofrimento do Sul, que deram também a vida. É triste isso. Você vai nas embaixadas, os santomenses guineenses que fizeram filho em Angola, mandaram filho nas embaixadas para travar que são bacongos, para não regressar em Angola. Eu vi um artigo aí, alguém a dizer que a maioria dos angolanos que estão na Suíça não são verdadeiros angolanos, porque a maioria não falam português. Vossos filhos que nasceram fora aqui falam português? Muitos foram na Zâmbia. Há muitos do Sul que foram na Zâmbia e não falam português. Hoje falam inglês e falam vimundo. Não falam português. Eu conheço muito. Os que foram no Congo, Kinshasa, Congo, Brazzaville, até eu gostaria de falar Congo, Kinshasa. Nós fomos maltratados no Congo, Kinshasa. Até as famílias chegaram ao ponto de não falar português, nem ensinar português, de deixar as crianças estudar. Esperaram a data da independência para regressar em Angola. Isso foi o caso em Angola. Isso foi o caso em Angola. O caso aqui, no Congo. No Congo, Kinshasa. E hoje nós regressamos em Angola a ser chamado zairense, a ser chamado langa, enquanto que nós somos donos de Angola. Então vamos dividir essa Angola. Vamos dividir essa Angola. Que nós ficamos com Luanda, Luís, Zaire e Cabinda. Porque somos langa.
E vocês ficam com o cabo-verdiano, santomés e guinense, nos restos das províncias. E eu duvido que do sul aceitarão cabo-verdianos e santomés e guinense na parte do sul. Eu duvido. Se nós não aceitaremos essa gente, então por que nós podemos ainda deixar essa gente continuar em Angola? Por que o povo não levanta e começa a agarrar essas pessoas? São eles que roubaram toda a riqueza de Angola, porque não são de Angola. Não queria saber do sofrimento do povo angolano, nem queria saber do futuro, se nós vamos morrer. Não querem saber. Se não querem saber, como que nós vamos continuar a ver aquela gente? Será que os jacaré que fizeram um filho na água, alguns morreram, os jacaré que ficaram dentro da água vão mudar, vão virar outro animais? Não vão crescendo como jacaré? Mas se crescer como jacaré, vão fazer na mesma que os pais faziam, não é verdade? Será que isso é fácil explicar isso ao povo? Fácil entender também? Eu estou aqui há mais de 30 anos na Inglaterra. Estou aqui há mais de 30 anos. Eu nunca fui registrado na embaixada. Nunca fui registrado. A embaixada sempre recusou me registrar. Sempre. Até na embaixada, o governo anda a meter pessoas nas embaixadas para não aceitar os bacões que são do norte. Você vai lá, basta falar um português com sotaque, está a história. Eu vou vos contar uma história. Segue muito bem essa história. Eu conheço o mais velho Tony Fernandes da Costa. Desculpa, Tony da Costa Fernandes. O mais velho Tony da Costa Fernandes. Eu conheço, é um cota meu. Estou a dizer cota meu. O mais velho Tony da Costa Fernandes, que é o cofundador da UNITA, com o Dr. Savimbi, com o velho Chichiwale. Ele é um cota meu, que eu conheço há muitos anos. E eu ia ver o cota, nem precisava chamar. Então, quando o velho sai da UNITA, enquadra-se no MPLA. Ele foi enviado aqui, foi acreditado aqui como embaixador na Inglaterra. O velho Tony da Costa. Então, eu vou ver o velho, tinha coisa para conversar com o velho. Então, eu chamo na embaixada, disse que não, o embaixador está lá. Eu disse, então, vou lá, falar com o velho. Chego na embaixada, eu estou aqui há mais de 30 anos. Nunca foi registrado na embaixada, quer dizer, preenchi fórmula, não sei o quê, meteram no lixo. Porque sou bacon. Chego na embaixada, falo com a secretária que estava lá embaixo, eu sou o irmão menor do embaixador Tony da Costa Fernandes. Então eu vim para falar com ele. Se dá para informar que não, está aqui o teu irmão menor. Ah, como chama-te? Então, deu o nome. Logo que ela viu o nome que era Bacongo, ela pega, não sei o quê, mas o embaixador está mesmo ocupado, não sei se ele já saiu, porque também tinha... Eu disse, não, ele não saiu. Eu chamei aqui há pouco. Vocês disseram que não, ele está no escritório. E eu não quis lhe chamar, é por isso que eu vi. Sabia que diria aqui que eu estou aqui, basta informar, ele vai me fazer subir, porque eu sou irmão dele. Eu disse, chama-lhe, diga a ele que está aqui o teu irmão menor. Ele vai pedir o nome, você diga a ele meu nome. Se ele dizer que não faz entrar, então você recusa. Ah, porque o embaixador já saiu, não está, ele já saiu. Desculpe, porque ele estava lá. Mas o carro está fora. Quer dizer, ele está aqui, eu chamei há pouco. Ah, porque ele já saiu, ele deve vir com outro carro. Na altura, o general Mabiala, que também é um cota meu, que era da logística em Angola na altura,
esteve lá também na embaixada. Então, eu vou lá, falo com o velho Mabiala, general Mabiala. Ele disse, conta. Ele disse, como é meu? Ele disse, não, velho, eu ouvi falar com o Toninho da Costa, só que disseram que não, ele não estamos, o carro está lá fora. Então ele disse, mas se o carro está lá, ele deve estar lá dentro. Então, ele que é general, não podia se levantar para dizer que não, olha, mas está metido para quê? Então, eu entendi que não, o velho não quis se meter nisso. O velho disse, velho, obrigado. Então eu vou, fiquei lá sentado, à espera. O senhor, eu te disse que ele não está, não precisa esperar, vai perder teu tempo, porque ele é capaz de não ouvir mais aqui. Ele disse, não, eu vou esperar. Assim que o carro está ali, ele virá aqui no escritório antes de ir em casa. Então fiquei lá. 1h30 depois, o velho ia descer. Assim que o velho me viu, mas você está aqui a fazer o quê? Eu disse, não, velho, eu vim falar contigo. Disseram que não, você não está, mas eu vi o carro lá fora, eu chamei antes de vir aqui. O velho olha e me disse, você disse que eu não estava? Você ligasse lá em cima. Porque eu sabia que não, você estava ocupado. Mas você disse que ele não estava. O velho olhou nela. O velho disse, vem comigo. Nós regressamos no escritório. Sentamos, conversamos com o velho. O assunto que eu não vou dizer, então, é o assunto da minha família. Então, conversei com o velho. Daí eu perguntei para o velho, será que nós não temos direito ao cartão da residência aqui? Eu disse, você também, você faz sempre confusão, você gosta de me... Disse, não, mas velho, estou a dizer a verdade. Eu aqui não estou registrado. Todos os embaixadores, Miguel Neto, não sei o que vieram aqui, não sei o que, desculpa aí, outros embaixadores, eu nunca fui registrado. E eu disse, por quê? Eu disse, olha, já preenchi aqui as formas. Quando teve aqui o Gaspar, um sacana também, que era o cônsul, já fiz, assim que ele andando atrás da minha mulher, então fiz a forma, ele deitou. O velho pega o telefone, chama o cônsul. Antes dele chamar o cônsul, eu disse que, olha, velho, nós aqui, basta fazer entrar o documento, você lança. Ele sabe, pá, deixa esse barulho, pá. Eu disse, mas velho, será que ele vai acreditar que eu sou angolano? Então o velho disse, então eu não te conheço, você não é família. Ele disse, então o cônsul chega. O cônsul chega, o velho Toninho da Costa, se ele vai me ouvir. Naquele dia, conversamos sobre a minha esposa de casa. E ele sabe o conselho que ele me deu, o que ele me disse naquele dia. O velho Toninho da Costa diz no cônsul, disse o cônsul, aqui está o meu irmão, ele não está registrado aqui na embaixada. Ele é angolano, eu estou a testemunhar, a dizer a você que ele é angolano. Epa, registra o seu irmão. Pá. Ele é um angolano verdadeiro. Então o velho me chama e disse, olha, que vai com ele, ele vai te registrar, não sei o quê. Então combinamos. O velho disse que quando acabar tudo me dá sinal, tá bom? E pronto. Descemos. Onde? No escritório do cônsul. Assim que entramos, a primeira coisa que o cônsul me disse, mas que é isso? Pá? Se você precisa ser registrado na embaixada, não precisa ir falar com o embaixador. Você vem aqui falar comigo. Eu disse, olha, será que eu sou chamar para conversar contigo, você vai assinar isso? Não, mas isso não pode. Você, na altura, o Gaspar já saiu de lá, veio outro cônsul. Tinha feito o outro na altura do Gaspar. E a outra também fui fazer, na altura até já me lembro do nome do homem. O homem já bravou dentro do escritório. Isso não pode, pá. Vocês do norte são sempre assim. Ele já dizia que vocês do norte. Porque se o embaixador é teu, pá, é tua família,
tens que ir lá falar. Escolha, eu ouvi falar outro assunto. Mas toquei também nesse assunto que eu quis saber por que nós não estamos a ser aceitos aqui na embaixada. Enquanto que nós somos angolanos. Até temos família que lutaram para essa porcaria de Angola. Que é isso? Será que você lutou, a tua família lutou para essa porcaria? Ah, porque não pode, pá. Se quiser ser registrado, tem que vir falar comigo. Não pode falar com... Eu disse, olha, ele só disse, ele é meu testemunho, para você me dar forma, para eu preencher, forma para eu preencher. Eu vou dar fotografia, não sei o que, não sei o que. Oh. Ah, porque tens que vir outro dia. Daí vamos fazer isso. Oh. Então eu também vou lá outro dia. Chamam o cônsul. Ah, não, porque estão lá embaixo, vai lá preencher, depois leva. Ou manda nos correios. Então eu tinha tudo naquele dia, preenchi tudo, meti as fotografias, então entreguei. Até hoje. Fui lá outro dia perguntar isso. Ah, porque aqui não temos documento, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Até naquele dia, saí nervoso dentro do escritório. Eu disse, olha, é triste que você, o cônsul, está aqui para evitar a gente do norte. Assim que você ouviu que eu sou do norte, aí que está o problema. Se fosse um cabo-verdiano, um mulato, um santomense, um guinense, você dava e tratava documento. Mas a culpa não é tua. Virá um dia. Ah, não vai acontecer nada, pai. Vocês são vocês do norte, pá. Tem sempre esse comportamento, pá. Eu até nem sei se você é angolano não, nem sei. O embaixador pode dizer, mas não pode, vocês são todos na mesma. Ele é dizer que somos todos na mesma. Quer dizer, eu e o embaixador Tony da Costa somos todos na mesma. O velho Tony da Costa, se ouvir isso, ele sabe quem foi o cônsul na altura. O velho sabe. E se for para ver este caso, então aquele cônsul deve sair e ser castigado. Eu que estou a dizer isso. Saí mesmo bem nervoso. Mas pronto, ficou no coração até hoje. E hoje coisas estão a mudar. O Santo Tomé já não está no poder. A Rússia já fugiu. O zairense que é Langa. Mas assim que ele mulato virou angolano, com passaporte angolano, nós angolanos ficamos zairense. Ele também fugiu, está na Inglaterra. Mas estou a pedir ao meu povo Bakongo para levantar. Se for dividir Angola, é o momento de o fazer, porque a riqueza vem do norte. Seria melhor nós ficarmos com a nossa riqueza. O MPLA também fazer outro país, com santomense, cabo-verdiano e guinense, também tomar conta de uma outra parte. Mas eu duvido que a gente do sul aceitarão santomense e cabo-verdiano. Daí talvez vão ficar com Bengo, com Kwanza Norte e Kwanza Sul. Mas no Kwanza Norte e Kwanza Sul, ali também há descendente do Reino do Congo. Porque aqueles que são do Nzinga Mbandi, não sei se eles sabem o significado do Nzinga. Nzinga quer dizer o dono, é a dona. Daquela parte. Nzinga é Kikongo. É isso que eu queria explicar hoje. Bakongo é levantarmos para correr aquela gente e recuperar a nossa parte. A riqueza é nossa, somos os donos e nós devemos controlar as nossas riquezas. O tempo mudou. Aqueles velhos cometeram erros e esse erro já não pode ser cometido. Devemos corrigir esses erros e unirmos para meter mão nessa gente. Essa gente não pode escapar, porque levaram dinheiro, não saíram na Rússia nem no Santo Tomé. Santo Tomé não tem banana. A Rússia até foi uma filha da puta, nasceu não sei aonde. O Docolo até hoje nunca vimos o que o pai lhe deixou. Que era um milionário, até hoje aquilo que o pai deixou nós nunca vimos. Mas é na boca, né? Sacanas, pá.
Até a próxima, pá. Levanta o povo bacão.